Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui quem vos saúda é o seu irmão em Cristo, Pastor João. Hoje eu quero estar falando sobre as imoralidades sexuais, as depravações que muitas pessoas cometem sem saber. Isso são obras da carne. Vamos ler aqui na palavra do Senhor o que diz sobre aqueles que praticam essas coisas. Vamos ler em Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 4. Diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos fornicadores e aos adúlteros Deus os julgará. Então, meus irmãos, aqui nesse versículo da palavra do Senhor, já está dizendo aqui, que o casamento, ele deve ser honrado, deve ser um casamento sem mancha, sem pecado, Quando o casal, ele está na cama, ambos devem fazer, sexo sem mancha, sem mácula, como diz aqui a palavra do Senhor, porque aqueles que praticarem fornicação e adultério na cama, Deus os julgará. Então aqui nós vemos, irmãos, que muitas pessoas estão pecando contra Deus, cometendo a imoralidade sexual em seu leito. E aqui, meus irmãos, nós vamos ver as proibições de Deus, que Deus abomina, que muitos fazem no casamento. Por exemplo, a masturbação. Masturbação é a pessoa, derramar o sêmen, O que a Bíblia diz, irmãos? O exemplo de Onã, que ele tirava o sêmen, de ser penetrado na mulher. E aí Deus tirou a vida de Onã por causa disso. O pecado de Onã foi não querer dar filhos, para a sua descendência. Ele evitava de ter filhos. Então, meus irmãos, isto é abominação a Deus. Também a pornografia. Hoje em dia, muitos casais assistem pornografia, vídeos eróticos, até mesmo em seu celular. Hoje, irmãos, o inimigo colocou a facilidade para muitos. Antes, as pessoas, elas tinham que alugar, comprar certos materiais, de pornografia para assistir. Mas hoje as pessoas, elas têm na sua mão ali o acesso ao pecado. Então hoje o inimigo, ele facilitou mais o pecado para que muitos hoje venham cair nessa armadilha. A pornografia tem destruído muitos casamentos. A pombagira tem entrado com força. Quando um casal está assistindo, pornografia, todos os que estiver ali participando estão adulterando, estão em pecado de adultério. Então, pornografia também é uma grande abominação para Deus. E os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Isso eu garanto, porque diz na palavra do Senhor em 1 Coríntios 6, que os devassos, os fornicadores, os imorais não herdarão o reino dos céus. Também diz aqui, meus irmãos, aqueles que veem, essas cenas, de pornografia, são aqueles que têm o coração, imoral, um coração depravado. Assim como nós vemos na palavra do Senhor que Sodoma e Gomorra foi destruído por causa do pecado, da perversidade que aquele povo cometia, Ali eles não respeitavam a honra da mulher nem do homem. Eles queriam desonrar os corpos das pessoas ali praticando sexos,
explícitos. Então, meus irmãos, são essas coisas que os demônios têm colocado na mente de muitos. Como diz no livro de Romanos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 23. E Deus os abandonou e os entregou para as paixões, né? Suas próprias paixões. E assim, meus irmãos, muitos hoje, né, já não tem mais a direção de Deus, porque eles estão na carne, eles estão usando do seu leito, né, para cometer pecado de abominação. E hoje em dia muitos pastores dizem assim: isso não tem nada a ver, né? Entre quatro paredes pode tudo. Você precisa apimentar o seu casamento. Pastores que querem dar uma de sexólogo, né? Estão fazendo o povo a pecar, incentivando o povo a pecar, né? Porque, meus irmãos, até mesmo na relação tem que ter ordem e decência. Não pode, né, fazer como os pessoas do mundo fazem, né? Que eles praticam ali sexo, né, brutal, né? Pega e fazem fetiches, né? Compra aqueles acessórios de sex shop, né? E introduz aqueles objetos um no outro. Olha só, meus irmãos, a abominação dos dias de hoje. Satanás, irmãos, ele está usando esses métodos que as pessoas hoje não enxergam, não discernem, porque essas coisas são da carne, não é do Espírito que agrada a Deus, porque as coisas que são do Espírito, né, é diferente. As coisas para agradar a Deus, irmãos, tem que ter em santidade. E aonde, irmãos, as pessoas fazendo isso aí, elas vão estar agradando a Deus, elas vão estar desonrando a Deus. Então, meus irmãos, essas coisas são coisas criadas lá no inferno por Satanás, que trouxe aqui na terra para muitos, né, casais usarem, né, para que lá no final Satanás ele venha conseguir levar essas almas por causa das depravações. E a Bíblia diz, irmãos, que os devassos não herdarão o reino de Deus. Diz na palavra do Senhor em Apocalipse, né, ficarão de fora os imorais, todo aquele que comete, né, a abominação para Deus, né, ficará de fora. Diz aqui, mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, né? Eles estão fornicando, eles estão praticando sexo antes do casamento, né? Fornicação é ter relação antes do casamento. Jovens, né, conhecendo moças, né, e tendo relações com elas antes de casarem, né? E hoje, irmãos, o inimigo ele tem trazido muitas doenças, né, através dessas relações proibidas que Deus não se agrada. Por exemplo, quando as pessoas, irmãos, elas cometem o sexo anal, né, que é proibido por Deus, que Deus abomina essa prática. Isso aí chama, irmãos, na Bíblia de sodomita, né? Os sodomitas não herdarão o reino de Deus. Sodomitas são os que praticam a sodomia, o sexo anal. E isso é pecado contra Deus. E aqueles que fazem isso, irmãos, além de pecar contra Deus, vem uma consequência terrível. Vem doenças sexualmente transmissíveis, né? A pessoa ela pode pegar, né, uma bactéria, né, uma gonorreia, né, uma sífilis, pode pegar uma herpes, todo tipo de doenças contagiosas, além de poder pegar, quem sabe, até mesmo um HIV, né, AIDS, né? Então, meus irmãos, é isso que o inimigo quer. O inimigo ele quer que você pratique o pecado, né? E muitos falam: isso não tem nada a ver. Entre quatro paredes eu posso fazer o que eu quero, né? A tua esposa, ela é uma mulher santa de Deus, ela pertence a Deus, então não podemos tocar na mulher que é de Deus de qualquer maneira. Se você faz como os mundanos faz, Deus vai irar contra ti, Deus vai te rejeitar naquele dia. Porque, meus irmãos, Deus ele quer
um leito sem mácula, sem mancha, sem pecado, né? Ele quer uma cama, né, do casal ali, né, que eles estão tendo ali, né, um amor, né, verdadeiro um com o outro, um amor puro, mas não como muitos fazem, irmãos, né? Estão praticando as abominações, também, né, o sexo anal. Muitos têm feito isto, né, dessa forma. Agora tem também o sexo oral, que é pela boca, né? A boca foi feita para quê? Para comer, né, e para louvar a Deus. E muitos têm colocado, irmãos, coisas imundas na boca, né? Essas coisas que são pecado também, meus irmãos. Então a Bíblia está condenando essas práticas que são obras da carne. Se você quer ir para o céu, se santifique. Se quer morar no céu, pare de usar o teu corpo para pecar, de querer fazer qualquer posição, né? Fazer sexo de várias formas, né? Essas coisas, irmãos, Deus vai julgar. A Bíblia fala que Deus vai julgar os adúlteros e os fornicadores, e Ele vai os lançar no lago de fogo, porque tudo vai ser mostrado naquele grande dia. Tudo Deus vai trazer à tona. Então não é tempo de brincar, meus irmãos, de ser cristão. Ou é ou não é. Com Jesus não tem meio termo. Ou é profano ou é santo. Aleluia, glória a Deus. Então se arrependa disso. Você que já fez essas coisas, peça perdão a Deus. Se humilha, anda na obediência, anda na palavra, para que Deus venha perdoar os teus pecados. Aleluia, glória a Deus. É isso, irmãos, que está acontecendo nos dias de hoje. Essas práticas, né, mundanas, essas práticas abomináveis ao Senhor, que muitos, né, aceitam e não condenam. A Bíblia diz: condenai as obras infrutíferas das trevas. Isso é obra das trevas, irmãos. É isso que Satanás quer. Satanás, ele já planta a semente, o joio na mente das pessoas, para serem consumidos na hora da relação sexual. Então, meus irmãos, quando você, né, está na presença de Deus, você não pensa, né, em jamais tocar em alguém de qualquer jeito, porque aquela pessoa ali você tem que olhar como o templo do Espírito Santo. Assim Deus vê, meus irmãos. Deus vê cada um como um templo, como uma propriedade dele. Aleluia. Então você não é dono de ninguém, irmã, você não é dona do seu marido. Ele tem um dono e você também tem um dono, que é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Esse estudo é para te despertar, é para fazer você acordar, né, enquanto é tempo. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te resplandecerá. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.